E nós vamos falar agora sobre o projeto de lei 249 de 2021, que determina que os índices de contaminação de profissionais da educação, alunos e prestadores de serviços das unidades escolares por Covid-19 sejam divulgados por meio de boletins diários. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor novamente por atender aqui a Rede Alesp, e justamente o senhor protocolou esse projeto de lei. Para quem está em casa, o quanto é essencial saber das pessoas infectadas no mundo da educação? Olha, é fundamental. O projeto que eu apresentei, o projeto 249, como você citou, é um projeto que atende, sobretudo, às necessidades sobre a transparência de dados na área da saúde pública, principalmente numa área muito importante, que é a área da educação. Nós não temos transparência, nós não temos os dados concretos sobre a terrível contaminação que assola as nossas escolas, os nossos profissionais da educação, os nossos alunos e toda a comunidade escolar, os profissionais da educação, sobretudo. Né? Não há transparência do governo estadual, de muitas prefeituras, como a Prefeitura de São Paulo, e eu apresentei esse projeto, na verdade, inspirado num projeto apresentado pelo vereador aqui da capital, o vereador Celso Gianazzi, na Câmara Municipal, que faz o mesmo em relação à Prefeitura de São Paulo, em relação à Secretaria Municipal. Não tem os dados, eles escondem os dados porque há contaminação, sim, nas escolas. Né? A POESP, por exemplo, está fazendo uma contagem paralela, né, sobre o que está acontecendo, e já são mais de 2.400 pessoas infectadas na rede estadual, em mais de 1.200 escolas, com mais de 60 pessoas mortas por conta do coronavírus. Isso é um dado ali da POESP. Né? Nós estamos também fazendo levantamento paralelo, outras entidades fazem o mesmo, mas o Estado me parece que esconde esses dados, só agora que ele revelou alguns dados, enfim, a falta de transparência me levou a apresentar esse projeto de lei, porque as escolas são locais de contaminação e o governo esconde isso, porque interessa ao governo reabrir as escolas a qualquer custo, em qualquer fase. Não é à toa que ele publicou, o governo Dória publicou recentemente um decreto tornando a educação atividade essencial. Isso significa, né, pelo decreto, que as escolas podem ficar reabertas com aulas presenciais em qualquer fase, qualquer uma, mesmo que as pessoas estejam morrendo, se contaminando, elas podem ficar abertas, que na verdade essa essencialidade da educação que eles estão defendendo é uma verdadeira farsa. Então é por isso que é importante a transparência, para que a população saiba, sobretudo a comunidade escolar, que já não está enviando seus filhos para as escolas, já tem medo, porque não confia no Estado, não confia na Prefeitura de São Paulo. Então, a adesão à volta às aulas presenciais é muito baixa pela própria comunidade, porque ir a uma escola hoje, pública ou privada, significa risco de vida. Essa é a verdade. O governo, se tivesse compromisso com a saúde pública, estaria fechando todas as escolas, porque elas não oferecem condições seguras sanitárias. Não há a mínima possibilidade de volta às aulas presenciais. No entanto, o governo insiste nessa tese, ele já determinou a abertura das escolas, e, para piorar, tem o decreto que vai reabrir, vai permitir a abertura das escolas em qualquer fase. Deputado, o senhor falou em transparência, né? Essa transparência, então, com esses boletins diários que pleiteiam, então, esse projeto de lei. Quais informações que precisam e devem conter nesses boletins para que essa transparência que o senhor disse agora aconteça realmente? Olha, nós temos que ter acesso às pessoas contaminadas em toda a escola, dos servidores, porque a escola não tem só o professor, a escola tem o agente de organização escolar, né? Tem o gestor, tem o coordenador pedagógico, tem a diretora da escola, né? Tem as
servidoras terceirizadas da merenda escolar, por exemplo, as merendeiras, o pessoal da limpeza, que são os trabalhadores e as trabalhadoras da merenda, da limpeza, né? Então, isso tem que ser computado. Essas pessoas, quando estão contaminadas, isso você tem que ter todos os dados referentes à situação dessas pessoas, dos alunos que frequentam as escolas, né? E também dos seus familiares, porque se um familiar de um aluno está contaminado, então a criança pode trazer o vírus para a escola e contaminar outras crianças e todos os outros profissionais da educação e trabalhadores também da educação. Como eu disse, da limpeza, porque infelizmente hoje está tudo terceirizado também na educação, a limpeza, a merenda escolar, um absurdo isso, mas enfim, isso é fundamental. A contaminação e também as mortes que ocorrem na comunidade escolar. Esses são os dados básicos que nós exigimos que sejam apresentados, mas os governos não estão apresentando. Eu tenho acesso a muitas escolas, a muitas regiões, diretorias de ensino, dizendo, olha, minha escola apresentou aqui contaminação em 4, 5 professores, porém não se revela, as aulas continuam funcionando, eles afastam só os professores, quando, na verdade, deveriam afastar todas as pessoas da escola, deveriam fechar a escola. Quando você tem uma pessoa contaminada, 2, você tem que fechar as escolas, suspender as aulas, porque essa pessoa já pode ter contaminado todas as outras, né? Então, tem um efeito aí dominó, um efeito cascata. Então, é nesse sentido que nós temos que ter acesso aos dados e para que as escolas sejam fechadas imediatamente. Nós somos contra a abertura das escolas durante a pandemia. Nós já estamos tomando providências, já tomamos várias, inclusive na justiça, contra esse tipo de procedimento. Agora, já que o governo abriu, né, colocando em risco a vida e a saúde das pessoas da comunidade escolar, o governo tem que ser transparente, dizendo, olha, em tal escola tem, sei lá, 3, 4, 5 pessoas contaminadas, aí a população tem que ter acesso a essas informações. Justamente esse acesso à informação, não é, deputado? Todos têm de ter acesso, inclusive aquele pai, aquela mãe que mora em uma determinada região, para saber como está a escola do seu filho, se tem um quanto de contaminação, se teve aumento ou não. É isso, né? Para que, em especial, os pais, os professores e a comunidade da educação saiba do que está acontecendo ali. Exatamente, para que a população, porque a escola, ela é um espaço de aprendizagem, a escola é um espaço de alegria, de contatos, ela socializa. A escola é onde explode a vida, né? A intensidade da vida. Eu falo isso como diretor de escola, como professor de escola pública, quando você tem a hora do intervalo, assim, por exemplo, do recreio, o pátio fica lotado, as crianças brincando, se relacionando. É um lugar de muita vida, de muita alegria, a escola. Agora, ela não pode ser um espaço de tristeza, de morte, de medo, de terror. As pessoas estão indo hoje para as escolas, tenho ido nas escolas, né, para conversar com as comunidades escolares, para falar dessa questão da crise, da nossa luta apoiando a greve sanitária, inclusive, e as escolas estão esvaziadas em geral, e as poucas que estão funcionando, eu sinto um clima os professores estão com medo, os agentes de organização escolar, os profissionais do quadro de apoio escolar estão com medo, os alunos entram com medo, os pais, quando deixam o filho na escola, estão com medo também. Eu só sinto medo. É um clima de medo, de terror, de preocupação, porque a escola não pode ser um espaço de morte, de medo, de terrorismo psicológico, um lugar de doença, porque é isso que está acontecendo hoje com essa volta às aulas presenciais determinada pelo governo Dória, né? Isso tem que ser essa decisão tem que ser suspensa imediatamente. Não é à toa que tem greve. Aqui a Prefeitura de São Paulo está em greve, com razão. O Estado também entrou em greve sanitária, teve que recorrer à Justiça para que não haja abertura das escolas, porque hoje a escola ela representa risco de vida. As pessoas podem morrer indo para as escolas, porque não há segurança sanitária nas escolas e em nenhum lugar. Nós temos 2.000 pessoas morrendo por dia no Brasil, e em São Paulo já são 100.000 pessoas mortas só no estado de São Paulo. Então, não tem segurança, nós ainda estamos vivendo colapso na área da saúde,
no sistema funerário. Não tem o mínimo cabimento reabrir escolas num cenário como esse. Não tem vacinação suficiente, estamos longe, né, de ter uma vacinação minimamente razoável, muito longe disso, porque há uma sabotagem, o governo Bolsonaro sabota a vacinação, sabota o isolamento social o tempo todo. Ainda ontem ele disse que quem fica em casa é idiota, né? Que tem que sair às ruas. Ele disse o presidente da República falando isso. Então, não tem, gente, nós estamos à deriva, na verdade. Então, reabrir escola significa hoje risco de vida, significa, né, entrar no espaço de morte, não um espaço de alegria, de vida, de aprendizagem. Ninguém vai conseguir ensinar num ambiente desse, nem aprender. Como o professor vai ensinar pensando que ele está se arriscando ali o tempo todo? Como que a criança vai também aprender num cenário como esse, num ambiente onde impera o medo e a preocupação? Não dá, não adianta forçar a barra. Perfeito, deputado Carlos Gianazzi, obrigado pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesse. Bom trabalho para o senhor. Obrigado.